todo de qualquer jeito. Né? Eita. Bom dia. Hoje eu só tô passando mesmo pra contar uma história minha de racismo, né? Na minha infância. Lembrei dessa história essa semana inteira. E aí resolvi contar. Então lá vamos nós, né? Senta que lá vem a história. Eu tinha uns. Tinha um grandinho, uns 10 anos de idade. E nós viemos aqui para Campinas, digamos assim, numa situação muito precária, eu com a minha mãe. Nós acabamos morando na casa de uma tia minha, que eu vou chamar de M, tia M. Até porque ela já faleceu, tudo isso já passou. Mas é uma história real, aconteceu comigo. E eu tava na. Então, com 10 anos, então nós mudamos pra cá, eu com 10 anos. Depois que nós nos mudamos da casa dessa tia M, e já estávamos estabelecidos em Campinas, né? Eu com a minha mãe, uma batalha terrível, né? Não igual essa que eu tô passando agora, que é um tsunami que tá passando pela minha vida, mas maior do que o tsunami é Deus. E no tempo dele eu tenho certeza que eu vou ter a minha vitória. Porque eu batalhei para ter minhas coisas, não vai ser qualquer um que vai chegar e vai roubar. Obviamente que não, eu creio que não. E então, voltando à história de racismo, estávamos eu e minha mãe na casa dessa minha tia M e num dado momento eu passei na cozinha onde ela estava e eu comentei alguma coisa com ela e do nada ela falou que eu era preto, sujo e fedido e que preto fedia. Ela usou essa nomenclatura. Aí eu fiquei parado, assim, mas foi assim, gratuito, foi do nada. E aí, sentei lá, fui pra fora, saí da cozinha, sentei lá de fora, esperei minha mãe. Na hora de ir embora, minha mãe me chamou, vamos embora. No meio do caminho, minha mãe falou: por que você tá com essa cara feia? Eu falei pra ela: quando eu chegar em casa eu conto. Ela falou: conta agora, o que é? E brava, né? O que foi? O que aconteceu? Te falaram alguma coisa? Te deram alguma coisa? Assim, como se ela já tivesse adivinhando, sentido. Eu pensei comigo na hora, né? No caminho, indo embora. Eu falei: como é que tu sabe que me falaram alguma coisa, que me fizeram alguma coisa? Eu falei: mãe, quando chegar em casa eu falo. E fui calado até o caminho de casa. Quando chegou em casa, a gente passou o portão, ela pôs a chave na porta, abriu a porta, ela falou assim: fala, agora fala. A gente, não, agora fala. Ela parou na porta, ela me fez parar na porta de casa e falou: agora fala. Que a entrada era na cozinha, né? Aí eu falei assim: mãe, a tia M falou que eu sou preto, sujo e fedido. Minha mãe bateu a porta, trancou, catou, nós vamos voltar lá agora. Me catou pelo braço e falei: mãe. E aí eu me lembro quando a gente passou no portão, eu falei assim: mãe, mas você vai brigar com a tia M? Por quê? Porque a tia M tinha um terreno, tinha uma casa grande, eu achava que ela era rica, né? E que a gente devia alguma obrigação porque ela era rica. Foi exatamente isso que eu pensei. Nossa, meu Deus. E aí eu falei assim: mãe, o que você vai fazer? Ela falou assim: fica quieto, que agora nós vamos voltar lá e nós vamos conversar com ela. E eu vou falar com ela. No meio do caminho, aí eu comecei, né, a orar a Deus. Falei assim: Deus. E aí, Deus, eu senti uma calma, senti uma paz. Porque eu sou evangélico de berço. Eu sou crente de berço. Eu nasci numa casa evangélica, graças a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Agradeço isso a Deus todos os dias. Né? Se era para nascer num lar podre, então Deus me colocou num berço evangélico. Graças a Deus. E aí, no meio desse caminho, minha mãe quieta, calada, né? Do jeito que eu fiz pra vir na volta à casa da tia M, minha mãe fez comigo.
E aí eu falei, meu Deus. E aí quando Deus me acalmou, né, como eu tava falando, senti aquela calmaria. Nós chegamos na casa da tia Amy, minha mãe chamou ela, falou assim, Amy, vem cá. Que ela chamava minha tia pelo nome, né, claro. Amy, vem cá. Você falou isso? Você falou que o Acácio é preto, sujo e fedido? E ela falou, falei. Minha mãe falou assim, ah, e ela disse que não gostava de preto também. Outra coisa que ela falou. E eu também não gosto de preto. Aí minha mãe falou assim, você falou isso pra ele? Ela falou, falei. E falei que eu não gosto de preto. Aí minha mãe disse assim pra ela, que cor que é essa santa que você ajoelha? Minha tia sempre foi devota da Nossa Senhora Aparecida, né? E minha tia regalou 2 olhos pra ela e falou assim, ai Valdeci, não fala isso. Como assim não fala isso? Ué, que cor que ela é? Então lava sua boca antes de falar do meu filho. Você não se ajoelha nisso daí? Porque assim, nós sempre fomos crentes. Peço perdão, tá? Aos católicos, aos que são devotos da Nossa Senhora Aparecida. Eu não sou, não acredito em imagens, em santo de imagens. Eu peço perdão, tá? Mas essa é a minha crença. Eu acredito em Deus, Jesus e no Espírito Santo. Sou crente, como disse. Tá? Me perdoem se alguém for assistir quem estivesse nesse vídeo se sentir magoado, por favor, já peço perdão. Tá, mas essa foi a minha história e foi o que a minha mãe falou pra ela. E ela falou assim, você peça desculpas agora, porque isso não é coisa que se fala pra uma criança. E eu vou no juizado de menor e isso e aqui. E aí entrou, ela se desculpou. Entrou uma discussão grande, mas assim, o baque de tudo que a minha mãe falou pra ela, de polícia, o que ficou na minha memória foi a primeira frase que ela disse. Que cor que é essa santa que você ajoelha? A minha tia não teve palavras. E ela morreu sendo devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela sempre falava, inclusive pra mim, né? Tive a oportunidade depois de pregar pra ela. Ela falou assim: eu vou morrer com a religião que meu pai me deixou. Ela sempre disse isso. Ela tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida bem grande na casa dela, sempre teve. Depois disso, ela nunca mais falou essas asneiras pra mim. Até porque minha mãe falou também de usado de menor, polícia, boletim de ocorrência, blá blá blá. Ela nunca mais. Passado. Eu tinha 10 15 anos depois, eu com 20 e poucos anos, 23, eu tava no mesmo ambiente que ela. E ela voltou a falar a mesma coisa. Mas aí eu já era maior de idade. E a primeira coisa que eu falei pra ela foi, mas a senhora não gosta de. Ela falou a mesma coisa. Que preto era sujo, que preto é fedido, que isso. Na minha cara, de novo. Aí eu falei pra ela, mas tia Amy, que cor que é essa santa que a senhora ajoelha? De novo ela. Então assim, essa é a minha história de racismo na infância, né? E depois, quando eu cresci, a mesma tia falou a mesma coisa. E eu acho isso um absurdo. Eu vejo aí na mídia o que acontece, né, com filhos de atores famosos, né, sendo expostos, é, expostos a racismo, né, a maldade do ser humano e, enfim. Mas a minha mãe, eu nunca esperava essa frase da minha mãe e sempre que eu vejo uma história dessa eu falo que hipocrisia, né? Porque, olha aí, como é que o Brasil, como é que alguém se diz racista, é alguém que fala que não gosta de preto. Nesse sentido, né, eu peço desculpas também, que é afrodescendente que se fala, mas eu fui xingado de preto, sujo e fedido aos 10 anos de idade, na minha cara. Então assim, é terrível, né? Terrível. Obviamente eu tinha também alguns problemas com essa minha tia. Eu sou evangélico de berço, mas eu aceitei Jesus somente com aos 21 anos. Quando eu aceitei Jesus, eu fui lá pedir perdão para ela de de tudo, qualquer coisa que eu tivesse feito para ela. E ela falou: tá perdoado. E eu nunca tive um relacionamento muito bom com essa minha tia, porque ela sempre demonstrou isso, ela nunca gostou de mim.
né? Enfim, naquela época foi da parte dela. Hoje em dia, eu tô me sentindo naquele seriado, né? Todo mundo odeia o Chris. Mas enfim, maior é Deus, sempre. Eu acordei hoje para contar essa história. Não sei se vou continuar com o canal aqui no YouTube, mas até porque eu tô sem dinheiro realmente, tô sem condições para. Os vídeos são caseiros mesmo, são simples, e tô sem condições de continuar a fazer, a continuar a produzindo conteúdo, porque eu realmente quero fazer um conteúdo para viagens e motorhome. Então eu tô sem trabalhar, como eu já expliquei, e só com o dinheiro da minha mãe, os 1.200 por mês, né, que é a aposentadoria dela. Enfim, eu é isso, essa é a história, né? É um absurdo. Eu sei que é um absurdo. E cada vez que eu vejo uma história de racismo nesse país, ou fora dele, eu acho um absurdo. Essa é a história então. Muito obrigado por assistir, né? E mais uma vez, corta.